Essa semana é uma semana especial porque a gente leva em conta a discussão da mulher nos vários setores, seja no mercado de trabalho, seja no dia a dia. E quando a gente também fala sobre segurança, a gente nos últimos dias, infelizmente, esteve à frente de algumas notícias nada agradáveis envolvendo feminicídio, agressão, etc. Mas não é disso que a gente vai falar hoje, apesar de a gente estar com a delegada regional de Blumenau, doutora Juliana, e Blumenau pela primeira vez teve, a partir do ano passado, alguém, uma mulher, à frente de todo o trabalho que é conduzido na questão da segurança relacionada à Polícia Civil. E também pegou algumas coisas já pesadas, né, doutora Juliana? Quer dizer, a gente teve ano passado a questão do ataque na creche, que houve assim, uma grande mobilidade, né, em termos de buscar informações, pistas, montar todo o inquérito. E nos últimos dias, eu não sei o que deu aí, que baixou Urucubaca, tivemos, né, 2 feminicídios, na verdade, um lá aqui em Blumenau e outro lá em Gaspar, além desses casos diários. Mas o foco dessa entrevista vai ser a carreira da doutora Juliana. A senhora é blumenauense, podia falar um pouquinho da sua história e de como é que acabou ingressando justamente na Polícia Civil? Claro, Klaus, sou de Blumenau, então eu advoguei por mais de 6 anos, aí em 2010 eu fui chamada no concurso para delegada de polícia, aí comecei trabalhando em Rio do Campo, depois fui para Rio do Sul, eu vim para Blumenau, depois fui para Curitibanos e retornei para Blumenau. Pois deve ser complicado, né? Eu sempre penso nos profissionais das várias áreas que são lotados, principalmente levando em consideração família, etc. Sempre é resolvido, já se sabe que a história é nesse caminho, porque mesmo que Rio do Campo fique aqui no Vale no Vale do Itajaí, mas ainda assim é meio complicado, né, diariamente se deslocar. Não, eu morava lá porque na época dava mais de 3 horas, né, de estrada, porque 3 horas é sem trânsito, mas na 470 não existe mais isso, né? Então levava 3 horas e pouco, 4 horas, aconteceu algum acidente na rodovia, ficava 5 horas. Então residi lá, residi em Rio do Sul e residi em Curitibanos. Até porque eu sempre me lembro que o delegado Oni Esteves, quando ele assumiu a delegacia de Ascurra, ele, né, subia e ia para lá e depois voltava, e eu sempre pensava nisso. E como deve ser um desafio, né, no caso de vocês. E o que sempre teve vontade de trabalhar com a polícia, na área de segurança, com a Polícia Civil, ou primeiro a questão de advogar foi a primeira paixão e de repente surgiu esse concurso, vamos tentar? Não, sempre foi uma paixão. Então já no começo da faculdade eu fui no fórum, fiz estágio no fórum, no Ministério Público. Eu sempre gostei de trabalhar na área criminal. Aí logo quando eu me formei eu passei no concurso para advogado público, daí por isso que eu fui advogar e fui fazendo outros concursos, né? E aí em 2010 eu fiz o concurso em 2008 e fui chamada em 2010. Então eu sempre gostei do direito penal e eu queria trabalhar nessa área. Porque deve ser um desafio interessante, até porque é uma área que a gente vê muito ainda homens atuando, né? Tanto na civil quanto na militar. Na militar, até a gente está falando um pouquinho antes, existe até uma cota, né? Estava em discussão. E na civil a gente vê cada vez mais as mulheres em diferentes áreas. Como a senhora avalia essa evolução desde que iniciou o trabalho na Polícia Civil até hoje? Então, como você falou, Klaus, na Polícia Militar tem uma cota, na Polícia Civil não tem. Por isso a gente vê aumentando cada vez mais o número de mulheres trabalhando nas delegacias de polícia. Então, quando eu entrei, era um mundo um pouco mais masculino dentro da Polícia Civil, mas aos poucos as mulheres estão ingressando, fazendo concurso público, principalmente nas carreiras de psicólogo e escrivão de polícia. Para escrivão a gente vê que a maioria são mulheres. Então, dos agentes e delegados, as mulheres ainda são minorias, mas temos bastante mulheres no quadro. E é muito importante essa diversidade, né? Pensar diferente, tem lugar para todo mundo. Então, na Polícia Civil você pode trabalhar em diversas delegacias, em diversas funções,
né? Então temos, só em Blumenau nós temos a DIC, que é a Delegacia de Investigação, nós temos a DECOR, que é a Delegacia de Combate à Corrupção, nós temos a DTCA, que é a Delegacia de Trânsito e Crimes Ambientais, nós temos a DPCAM, que é a Delegacia de Proteção à Mulher, Criança e Adolescente, nós temos as delegacias de área, primeira, segunda DP, e as outras delegacias da região. Bom, e até então, até sua entrada, né, o delegado Marchetti, durante muitos anos, mais de uma década, esteve à frente dessa delegacia. Como é que foi essa mudança? Foi tranquilo? Foi tranquilo, foi. Todo mundo já se conhece, já trabalha junto com uma equipe? Isso, não, foi tranquilo essa transição, trabalho. Claro, o que ficou, quando eu entrei em fevereiro tinha muita demanda, porque eu fui visitar as instituições, até às vezes a imprensa, né, queria fazer entrevista comigo, aí veio março, mês das mulheres, aí veio abril, questão da escola. Então daí abril também ficou bem puxado em razão do assassinato das crianças na escola, em Blumenau, né, na creche. E aí depois aquelas ameaças, né, de ataques a escolas, né, mas que a maioria não eram verdadeiras, né, mas claro, a gente apura todas como se verdade fosse. Então ficou isso de abril a maio, essa muvuca. Então o começo, ano passado, foi tumultuado. Eu imagino como mãe, né, o que não deve ter sido participar isso de uma forma mais ativa, né? Porque a Polícia Civil viu as provas, viu a situação ali. Foi o caso mais marcante da tua carreira até agora? Sim, não foi uma investigação minha, ficou a cargo da DIC, claro, essa investigação. Como mas, delegada, claro, regional, né? Isso, mas a gente sabe, para a cidade, né? Eu sou daqui de Blumenau, então realmente é algo que ficou negativamente marcada a nossa cidade. É uma pena, mas foi algo muito triste que comoveu o nosso país. E também alertou muito, né, sobre essa situação e o risco grande que a gente tem nas creches, que a princípio parecia tudo controlado, né? Ninguém jamais ia imaginar nada parecido. E aconteceu aqui, e foi interessante, né, porque aconteceu lá em Saudade, né, que foi o primeiro caso assim, que chocou, e aquilo parecia de repente uma coisa, sei lá, isso não acontece aqui em Blumenau. Como eu imagino que lá, que é uma cidade menor ainda, jamais estaria dentro da cogitação. Isso também me lembra muito da importância do trabalho de inteligência. Como é que isso funciona aqui na Delegacia Regional de Blumenau? Então, é feito no ano passado, quando ocorreram essas ocorrências, nos casos das ameaças, a DPCAM, que é a Delegacia Especializada, estava trabalhando, a DPCAM e a DEIC, né, que é a delegacia, um departamento da Polícia Civil que fica em Florianópolis. Então essas investigações eram feitas pela DEIC e pela DPCAM em Blumenau. E a DIC ficou com o caso da creche, na investigação. E é importante, né? A gente tem que ter esse trabalho de inteligência, esse tipo de investigação, para que a gente consiga apurar. E realmente, ano passado, muitos casos foram apurados, foi uma demanda muito grande, mas conseguimos resolver. Todos os registros de boletins de ocorrência e denúncias foram verificados pela Polícia Civil. Eu imagino o quanto não deve ser complexo, né? Já que envolve várias áreas, e ainda bem que tem vários policiais para cada tópico, vamos dizer assim, né? Vai investigar se a informação, vai investigar na internet, vai investigar em loco, né? No local e assim por diante. E como é que é a sua vida familiar, né? Da sua filha, uma pessoa exposta, né? Na mídia, faz parte do seu trabalho. Dá para conciliar isso bem com a família? Então, como toda mulher que trabalha e tem filhos, não, né? Sempre vive naquela loucura, né? Corre, leva filho para o médico, leva para a escola, leva para o inglês, vem para o trabalho, né? Então a gente sempre vive naquela loucura, como todas as mães que trabalham em casa também, né? É verdade. A gente fica naquela correria com os filhos. Então não dá pra... A gente sempre está correndo atrás do prejuízo. Mas eu digo assim, por parte das crianças, elas compreendem bem o papel da mãe, né, como delegada, como uma pessoa importante dentro da segurança da cidade? Não, compreendem, sim, elas gostam, as crianças, então a criança gosta da polícia, né? Então eles gostam e eles têm orgulho. Que legal. Até porque também é uma atividade que há uma doação muito grande, né? Eu imagino quanto mais complexo o caso, ou seja, se fosse numa empresa, tem um pedido ou tem
um problema para ser resolvido, a dedicação acaba sendo muito grande. Dentro da sua carreira, já imaginou que chegaria a esse posto como delegada regional, que é claro que não é a delegada do estado de Santa Catarina, mas de uma região representativa dentro do estado? Não, nunca imaginei, né? Porque eu sempre trabalhei na base e sempre gostei. Eu gosto de ser policial, gosto muito de trabalhar em delegacia. Então foi uma oportunidade que eu tive no ano passado, até para fazer algo diferente. Eu vejo como uma oportunidade para fazer um trabalho diferente e aprender coisas diferentes. Mas não, nunca almejei. Sempre gostei de trabalhar na base e na delegacia de polícia. E em termos de a mulher dentro da Polícia Civil, como é que há um trabalho assim, conjunto dentro desse lado mais feminino, no sentido de que, claro, a mulher, claro, tem necessidades diferenciadas, né? Então, como, por exemplo, ser mãe e estar mais envolvida com a criança, né? Isso é um caso. Existe dentro da polícia essa preocupação ou esse trabalho individual com a mulher, ou tudo é igual? Tudo é igual. Não vejo essa diferença. Tudo é igual e todo mundo se vira nos 30 tentando resolver. Até no ano passado nós começamos a desenvolver um trabalho com as mulheres policiais civis daqui da região, porque a Delegacia Regional de Blumenau ela abrange 12 municípios, vai desde Ilhota, Gaspar, até Apiúna, Ascurra e Rodeio. Então são 12 municípios. No ano passado nós fizemos alguns encontros e esse ano agora vai ter em março o nosso primeiro encontro com as mulheres policiais civis, porque primeiro no número de afastamentos a gente vê que tem um número grande de mulheres afastadas por questões de saúde, né? Talvez até seja por essa dupla jornada e porque as mulheres também aderem mais, elas reconhecem mais que elas estão doentes e elas também aderem mais aos tratamentos. Então nós estamos começando esse trabalho, iniciou no ano passado com as mulheres, mas claro, a nossa ideia é estender para todos. Em termos de objetivo a longo prazo, qual é o maior sonho, né, da policial e da atual delegada regional? Porque como delegada regional eu imagino muito a questão estrutural, né, poder atender com mais qualidade a população, e para isso também tem que ter estrutura, mas como pessoa, já que estamos falando, né, dessa Semana da Mulher. Melhorar a imagem da Polícia Civil é uma luta constante nossa, né? Até como tu falou, Klaus, tem essa visão de que a polícia é masculina, né? É o homem mais velho. Não, é mudar essa imagem, né? Então nós também temos mulheres, temos pessoas mais velhas, temos pessoas mais jovens, né? É uma polícia que inclui todo mundo. Então tenho essa vontade de melhorar o atendimento à população, melhorar cada vez mais a nossa imagem, a gente estando inserido na sociedade em si, né? Mas um outro objetivo meu também é fazer a mudança da primeira delegacia de polícia, que é um problema crítico. Então quem mora aqui em Blumenau há muitos anos sabe disso. Ela está naquele imóvel desde 1987, é uma delegacia insalubre há pelo menos 25 anos. Então realmente isso é um problema urgente para ser resolvido, mas claro que é algo que a gente não consegue em 1, 2 meses, porque tudo depende de processos licitatórios, né? Dinheiro, verba e processos licitatórios. Mas essa, sim, objetivamente é a minha meta. E agora, acho que foi ano passado, né? Teve a central de polícia, né? Que ficou um pouco mais centralizada, porque eu imagino que quando fica numa região só, como não era no caso da Sul, eu acho que a logística ficava mais complicada. Melhorou nesse sentido? Que a central, a CRPP, né, foi em setembro, foi mudada, acho que foi em setembro de 2022. É isso. Ela ficava no Garcia, né, onde hoje em dia é o prédio da DIC, só trabalha a DIC e a Delegacia de Furtos e Roubos, de repressão a furtos e roubos. Essas duas delegacias estão nesse prédio do Garcia. E sim, ela foi para um lugar mais digno, porque realmente o prédio lá estava muito prejudicado, então ficou a segunda DP no andar de cima e embaixo a CRPP, e a DIC no ano passado foi reformada por uma iniciativa, e a Delegacia de Furtos e Roubos, uma iniciativa dos policiais. Então eles conseguiram uma verba do Poder Judiciário para trocar o piso, e ali todos eles se animaram e conseguiram verbas com os empresários da cidade
e com a ajuda do município também, e fizeram uma boa reforma no prédio da DIC e da Delegacia de Furtos e Roubos. Essa questão do envolvimento da sociedade, isso sempre foi muito... vocês sempre sentiram isso? Não, Blumenau não é uma região assim que a sociedade se engaja, né, nas questões da segurança pública, pelo menos quanto a Polícia Civil. Não tem essa cultura, tá? Também a gente tem que reconhecer, porque a gente também não pede, né? É que é desconfortável. Muito na empresa e pedir um favor, pedir, pode fazer uma pintura, ajudar, é algo desconfortável, não é pra gente, né? É algo para um prédio público, pra gente ter uma melhor qualidade, dar uma melhor qualidade de trabalho para os policiais e uma melhor qualidade para as pessoas que procuram o serviço da Delegacia de Polícia. Mas nesse caso da DIC nos surpreendeu, muitos empresários e pessoas legal, né? físicas colaboraram, né? Se forem um dia lá no prédio, né, do Garcia, vocês vão ver que delegacia bonita que ficou. E essa questão das empresas ajudarem, das empresas colaborarem, eu acho muito importante, né? Quando a sociedade ela reconhece esse trabalho e abraça. Eu quando digo assim reconhece é porque vocês dependem sempre, né, do que vem das instâncias maiores, vamos dizer, do que vem de Florianópolis, etc. O poder público de uma forma geral vai sempre depender, né, das diferentes áreas. Como é que tu enxerga nesse caso o papel do cidadão, da empresa ou mesmo do cidadão comum, a partir do momento que ele abraça a Polícia Civil? Porque quando a gente, às vezes, antigamente quando se falava Polícia Civil, sempre havia um distanciamento, né? Um certo medo, e eu acho que, eu me lembro que o Coronel Jefferson Schmitz, ele trabalhou isso muito bem, aproximando na população da polícia, dizendo que cada um é um filho, é um tio, é um sobrinho, e que são pessoas que estão ali trabalhando e às vezes arriscando suas vidas, como também na Polícia Civil, né, para trazer o bem para a população. Isso, é trabalhar em parceria, é reconhecer o trabalho da polícia, reconhecer que realmente é um trabalho importante para a sociedade, né? E quando se trabalha junto, em parceria, um ajudando o outro, a gente consegue produzir um trabalho melhor. E essa parceria vai desde o comércio, que tem as câmeras, aí numa investigação a gente precisa ter acesso àquelas imagens. Então a parceria não é só ajudar financeiramente, é ter a tua câmera no teu comércio e colocar à disposição para que a polícia consiga fazer o seu trabalho. Porque às vezes é só assim que se descobre realmente com mais rapidez, né, um determinado, se elucida um determinado crime, né? Com certeza. E lembrando assim que todo mundo um dia vai precisar do trabalho da polícia, né? Então, às vezes a gente vê manifestações que criticam o trabalho da polícia, mas daí quando são vítimas, furtaram meu celular, foi vítima de roubo, quebraram meu carro, deu uma confusão, né? Ou um relacionamento intrafamiliar que deu um problema, deu uma briga. As pessoas vão e procuram o trabalho da polícia. Então, muitas vezes eles criticam, enxergam a polícia como se fosse inimigo, mas nós não somos inimigos, a gente está para atender a população. Um tema muito importante, inclusive também para mães, né, famílias, etc., é a questão das drogas. A gente teve uma manifestação sobre a questão da legalização da maconha e sempre esse tema é comentado. Qual é a posição da senhora em relação ao assunto drogas? Até porque muitos dos crimes que acontecem sempre acabam tendo ali um certo envolvimento com essa questão do tráfico. Isso. Então, nós tivemos, né, agora no começo de março, uma manifestação, né, sobre a legalização da maconha. Nós vivemos num país democrático, então estão fazendo a manifestação para legalizar. Mas eu, pessoalmente, eu sou contra a liberação da maconha. É só nós lembrarmos do caso da creche do ano passado, do assassino, por exemplo. O que foi que a mãe falou? Que ele começou a usar maconha, né? O autor do crime começou a usar maconha e começou a ter alucinações e mania de perseguição. Começou com o quê? Com o uso da maconha. O caso do menino que matou o pai em Indaial e tentou matar a mãe, né? Não sei se vocês lembram, mas ele era usuário de maconha e ele falou que queria matar para ficar com o dinheiro da fiança, para comprar um sítio e plantar maconha. O caso que teve em Indaial agora essa semana também, que era do
de um homem que foi assassinado na frente de uma escola. Era briga de facção criminosa relacionada ao tráfico de drogas. Então, quem trabalha na segurança pública, a gente vê, né, como o uso de drogas está diretamente relacionado. Então, o caso de feminicídio que aconteceu em Blumenau ontem, o autor do crime, ele tem boletim de ocorrência porque ele era usuário de maconha. Então a gente vê no movimento, às vezes, muitas mulheres, eu sou de movimento feminista, sou a favor da liberação da maconha, mas olha, uma mulher foi vítima ontem, né? O autor da creche começou a desenvolver esquizofrenia em razão do uso da maconha. Então a gente tem que ter essa consciência. Mas o problema ainda é muito mais complexo, né? Muitas pessoas morrem. A gente até, muitos vão dizer assim, mas a gente está falando de uso recreativo. Mas no caso, o que a senhora está colocando é que usou e aquilo lá influenciou esse tipo de comportamento agressivo que acabou no crime, né? Isso, casos muito graves. Então, eu não quero fazer uma manifestação, um relato preconceituoso, não é isso. Mas quem trabalha na segurança pública, imagina o quê? Quem trabalha na área da saúde também vê como está diretamente relacionado o uso de drogas com a questão da saúde mental. E a gente vê a gravidade, vários crimes graves que estão sendo cometidos em razão das drogas. E agora, mudando um pouquinho da área de segurança, voltando ao foco da doutora, da delegada regional, mais precisamente da doutora Juliana, o que mais gosta de fazer aqui em Blumenau? Eu gosto de ficar em casa com a família, né? Eu gosto de caminhar com eles na Rua 15, passear, gosto de fazer atividade física, gosto de correr, gosto de estar andando na rua. E estilo musical? Então, eu gosto de música popular. Legal. E tem algum estilo qual é o estilo preferido de cinema? Eu gosto de filme romântico, porque eu já me estresso tanto no trabalho. É verdade. Eu gosto de filme comédia romântica, eu gosto de filme. Já tem muita realidade para gostar de. Problema. Então no cinema eu não gosto de assistir problema, porque a gente já tem no dia a dia, né? E eu acho que às vezes a gente realmente deveria procurar mais entretenimento, né? Mas se bem que entretenimento é uma coisa muito pessoal e cada um sente de uma forma diferente e tem que ser assim mesmo, né? É como ver também o livro ou na rede social, né? Então eu gosto de ver coisas boas. É isso aí. Bom, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade aqui em participar do portal O Blumenauense, dessa entrevista, nesse espaço gentilmente cedido pelo Norden Barry Biergarten. Inclusive a doutora não conhecia o espaço aqui, né? Teve a oportunidade, é bonito, né? É muito bonito o espaço, vale a pena conhecer. Obrigado, Maicon, e a gente deseja todo sucesso, né, para a sua carreira e, é claro, para a Polícia Civil, esse órgão tão importante no nosso dia a dia e que às vezes a gente só vê quando realmente vem a busca pela solução, de elucidar, de entender um caso que às vezes nos choca até, e é o papel, né, desses profissionais de conseguir montar ali o quebra-cabeça para que essa pessoa seja, né, que cometeu um crime, seja condenada, porque se o trabalho da Polícia Civil, se esses profissionais, né, competentes não conseguirem a colaboração das empresas, sempre há um risco maior de repente uma pessoa perigosa ficar solta, né, porque depende também da justiça para que ela continue presa, permaneça, né, no sistema prisional. É um trabalho de parceria também, né, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário e com as demais forças de segurança. Eu acho que ele fecha muito bem até na palavra democracia, né, porque se todos precisam, se não há uma decisão unilateral, né, a Polícia Militar, o Judiciário, etc., cada um tem a sua análise daquela situação e que às vezes pode, né, ter algum ponto ali que ficou em aberto, né? Isso, são visões diferentes. E é importante essa diversidade, né? Então, muito obrigado mais uma vez e que a senhora tenha muito pouco trabalho, né? Tomara. Pessoal, muito obrigado por vocês nos acompanharem e essa semana a gente está trazendo algumas pessoas aqui para falar, né, algumas mulheres, para falar sobre a sua vida, sobre o seu trabalho e a sua inserção dentro desse ambiente
da qual ela sempre é protagonista, né? Afinal, mãe, esposa, a gente não sabe, mas ela sempre manda, né? Então, até a próxima entrevista.